Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV Assembleia Canal 7, Alessandro Costa. Ele é membro-diretor do Lar dos Idosos São Francisco de Paula, não é isso? De Paula, né? São Vicente de Paula. Paulo. De Paulo. A gente costuma dizer de Paula, mas é São Vicente de Paulo e presidente da Associação das ILPIs Alagoas. ILPIs que é Instituições de Longa Permanência da Pessoa Idosa. Seja bem-vindo ao nosso programa, Alexandre. Saber Viver tem a grata satisfação e honra de recebê-lo aqui nos nossos estúdios. A gente que agradece essa oportunidade, porque falar de LPI para a gente é uma satisfação e uma necessidade, porque quase não se conhece o que é LPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Eu queria começar dizendo de onde eu sou. Eu pertenço ao Lar de Idosos São Vicente de Paulo, que é uma instituição pertencente à Sociedade São Vicente de Paulo. Sociedade São Vicente de Paulo é uma instituição ligada à Igreja Católica que tem um trabalho cristão de caridade. E só para vocês entenderem, no Brasil, a Sociedade São Vicente de Paulo possui aproximadamente 700 ILPIs. Em Alagoas, nós temos duas. Aqui eu participo, ao lado de Idosos São Vicente. Fica onde, Alexandre, vamos já interagir mais. Ela fica onde? Ela fica na Cambona, em frente à Secretaria da Fazenda. Aquilo ali, pertinho da Caixa Econômica e próximo também da Praça da República. Isso mesmo, né? Ali pertinho mesmo. A gente desce assim uma ladeirazinha, né? Ali é um antigo museu. Ali na esquina. Não lembro assim o nome do museu. Tem ali um museu. Mas vamos lá. Vocês lá têm quantos idosos? Hoje nós temos 30. E só homens. Lá, especificamente, de homens idosos. Isso mesmo. Inclusive, no São João, eu estive lá. Eu recordo. Eu estive lá, que um colega nosso, o sociólogo Fábio Rogério, foi lá conversar com os idosos e levou o grande cantor forrozeiro aqui de Alagoas, o Fidelis. E foi uma festa assim. E aí eu tive a grata satisfação de ser acolhido também com a banda dos idosos de lá, que é muito interessante. Parabenizei muito essa ação que vocês, essas atividades, porque a gente sabe que passar o dia nenhuma instituição de longa permanência, por mais que você tenha, sejam eficazes, é preciso ter muita alegria, precisa ter muita felicidade, e a música proporciona isso. Mas continue. Tá. Aí tem o São Vicente e pertencente a SSVP também temos a Casa do Idoso de Santo Antônio, que fica em União dos Palmares. Pois bem, de LPIs, nós hoje no estado de Alagoas nós temos 31 instituições, entre públicos, privados e particular também. Dessas 31, 19 estão associadas já com a gente, as 12 ainda estão em tratativas, mas é isso, a gente buscou se juntar porque me parece que se levanta muito a temática do idoso, mas estava se esquecendo quem os acolhe, as instituições que os acolhem. Então a gente precisou se juntar para poder chamar a atenção das autoridades, da sociedade de uma forma geral. É bom a gente explicar que não está se criando novas associações, novas instituições de longa permanência. Para só nosso público saber, são aqueles antigos asilos que a gente tinha culturalmente e popularmente chamava. Asilos, casa de repouso, seja lá o que for, mas que acolhia pessoas idosas, seja homem, seja mulher. Hoje em dia recebeu uma nova denominação que que foi o governo federal, é bom dizer, que fez uma lei para modernizar e, além de modernizar, inovar, dando uma configuração mais humana, porque ficava não muito vista, como ele está dizendo aqui, era invisibilizado essas instituições, e o governo chegou próximo e criou as LPIs, dando uma denominação e uma constituição regulada por lei, que exige, o governo exige de vocês,
que fosse mais acolhedora, mais humana. E aí, Alagoas, nós temos, como ele disse, temos 31 instituições de longa permanência. Existem mais, né, Alessandro? É bom explicar que existem mais, mas na associação ela está se formando com 31 associações. Me diga uma coisa, você já disse o que motivou, né? O motivou, e eu expliquei aqui que não, o sentido não é criar mais associações, porque o Estado que cria instituições de longa permanência é porque ela está deixando de oferecer promoção de saúde e prevenção de doença e qualidade de vida também no total. Alexandre, como a associação se diferencia de outras entidades que atuam na área do envelhecimento aqui no Estado? Qual a diferença que tem uma instituição de longa permanência? Existem ainda muitos asilos, como existe Casa Lá, aí tem várias denominações. Qual é essa diferença? Pois bem, a associação, como eu disse, vem para poder dar luz a essas instituições. É bem verdade que quando se fala abrigo, asilo, se remete muito na nossa memória depósito de pessoas velhas, pessoas que não servem mais. E a mudança vem daí também. O nome ILPI vem de mudar conceitos, mudar esse estigma. Por quê? Porque essas instituições não é um local para comer e dormir apenas. É um local de convivência, é um local de buscar qualidade de vida, é um local dessas pessoas que estão numa fase avançada da vida, que já viveram muito, que já sofreram muito, ter um pouco de paz. Bem verdade que nos conceitos diz que não é importante a LPI, o senhor acabou de falar e eu vou aproveitar a deixa, mas assim, se tudo tivesse nos conformes, conforme a legislação, conforme o que é previsto, realmente a gente não ia precisar disso. Políticas públicas, né? Mas daqui que eu chegue no ideal, para ter um idoso na sua casa com um cuidador para você, o que é que a gente faz com essa população que está aí? E olha que o número que a gente tem de 31 é insuficiente para a nossa necessidade. A fila nessas instituições são grandes, a demanda é gigante. Então a gente tem que olhar, e essa é uma das missões da associação, desmistificar isso aí, olhar para a instituição como uma alternativa, como uma solução. Por que é? Os idosos que nós temos, em sua maioria, são oriundos de vulnerabilidade, de violência, muitas vezes familiar, e eles têm que ter um local para chamar de seu. Eles precisam, e essas ILPIs estão para isso. Bem verdade que algumas dessas ILPIs precisam se modernizar, precisam avançar nesses cuidados, como o senhor bem falou, cuidados humanizados. Porque a gente tem que ver ali uma pessoa no seu estado completo. Não uma pessoa que precisa de uma cama e de comida somente. Eu preciso ter, a gente tem a banda, a gente precisa de lazer, de divertimento. A gente precisa dar essa qualidade de vida para essas pessoas que lá residem. Então, a associação vem numa boa hora. Por quê? Porque a demanda, além de ser gigante, o preconceito ainda é grande. Quando a gente fala de LPI, todo mundo faz caras e bocas para dizer assim, não, é uma coisa que é como se fosse a última alternativa, não tem mais o que fazer, joga numa casa dessa. Alexandre, e como a gente falei antes, né? E você falou a palavra ILPIs, que é uma expressão mais moderna, com menos peso, com menos estigma. Imagine quando se falava em asilo. Asilo. Né? Aí era que era pior ainda. Mas graças a Deus nós estamos avançando e, como ele disse, precisava que a gente tivesse uma política pública que o idoso, quando não fosse mais desejado estar lá no lar, ele fosse por livre espontaneidade se associar, ser residente de uma instituição dessa, ou mesmo que as famílias, que quando no seu projeto, na sua estratégia familiar, achasse que não tinham mais condições de ter aquele idoso mais em casa, fosse lá conversar com o pessoal das instituições e pudesse receber
com dignidade, é isso que ele quer dizer, que com dignidade. Não é que as instituições não ofereçam dignidade. Algumas oferecem e outras ainda estão com dificuldade de oferecer essa dignidade. Então, tem que buscar com quem? Com o maior responsável, que é os nossos governos, tanto estadual como municipal. Então, nós precisamos de políticas públicas para não deixar que esses idosos que estão em casa, que estão no seu lar, que sejam excluídos de suas famílias e precise se criar mais instituições. A gente está falando de fortalecer as instituições que nós temos aqui no estado, no município. Quais os principais objetivos da associação e como eles se conectam com as políticas públicas que eu tanto estou falando? Como a gente estava comentando, só dando continuidade, as LPI, a associação está para isso, para poder a gente alinhar as demais. Tem umas que realmente estão aquém do que se espera de uma instituição dessa, algumas estão muito bem. Então a gente juntando, o intento é alinhar. Quem está ruim, que a gente pegue na mão e consiga trazer. Aí isso perpassa por várias situações de capacitação na área de gestão, na área financeira, na área de cuidados humanizados, que quando a gente fala isso, muita gente ainda não consegue alcançar o que é esse cuidado humanizado. Da gente ver aquela pessoa idosa ali e a gente tratar como se fosse um ente querido. E o é. Porque para se trabalhar numa instituição dessa, além de conhecimento técnico, é exigido, é necessário vocação. Porque não é qualquer um que está para cuidar de uma pessoa idosa. Não é. Às vezes a gente tem até em casa e às vezes a gente fica cismado de cuidar, a gente fica sem querer cuidar. Mas nessas instituições a gente tem a obrigação de cuidar. E quem ali trabalha tem que ter vocação. E questão de políticas públicas, a associação tem o intuito também de buscar parcerias. Estamos parceiros, estamos conversando com os secretários de Estado que têm na pasta diretamente com a questão da pessoa idosa, porque é comum o conceito muitas vezes distorcido. Não, porque ILPI é o último recurso que a gente tem que usar, porque a legislação tem toda uma questão de progressão. Concordo com gênero, número e grau. Mas eu vou discordar de esperar a política pública acontecer para não chegar lá. Já chegamos. Nós temos vários, não sei números aqui, mas temos muitas pessoas idosas precisando de um lar, que na sua casa não está dando conta, que o seu parente ou trabalha ou cuida. Então, a gente tem que deixar de pensar em LPI como último recurso. É um recurso que está à mão, é um recurso que a gente precisa usar. Agora, usar com todas as condições necessárias para se ter essas pessoas lá. E com a questão da política pública, nós estamos já em conversa, tanto com o município aqui na capital, quanto com o estado, com as secretárias responsáveis, tanto no município, com a Secretaria da Mulher, Secretaria da Assistência Social, quanto no estado, com a SECDEF, com a Secretaria da Assistência também. Estamos tentando fazer algumas pactuações, ainda é prematuro a gente falar, mas a gente já começou algumas rodadas de conversa, inclusive querendo trazer a saúde também para essa discussão, porque é importante também a gente ter a saúde diretamente ligado aí. Então, a gente está correndo, a associação foi instituída, a Assembleia que instituiu, criou e já deu posse, foi dia 8 agora desse mês, então a gente está muito recente, a gente já vinha discutindo antes, mas oficialmente a gente tem a associação a partir desse mês de agosto, para a gente é uma situação ímpar, e a gente precisa cada vez mais dialogar com as autoridades e com a sociedade civil. Alexandre, você aí conversando com a gente, você falou alguns tópicos que me chamou a atenção, que a gente também não costuma responsabilizar, vamos dizer assim, a sociedade. Sim. O que é que a sociedade pode ajudar nesse processo? Quando eu digo sociedade, é a família, o cidadão urbanitário e as empresas, principalmente as particulares, que nós temos muitas. Como é que ela pode entrar nesse processo?
também ajudando? Pois bem, primeiro, de visitar essas instituições, conhecer essas instituições. No nosso caso, eu posso falar de carteirinha, no Lar São Vicente de Paulo, nós temos muitos voluntários. Voluntários que vão lá para ajudar, pegar na massa. Voluntários que colocam a empresa para fazer doação mensal. Temos algumas padarias que fornecem pão, temos outras situações. E as visitas, né, que é importante. Eles se sentem, você teve a oportunidade de visitá-los e você vê como eles se sentem gratificados. A questão, você falou lá da banda que você conheceu, a banda a gente está até fazendo show fora. E eles se sentem os próprios artistas de estarem... Mas eles são artistas. Nessa situação, verdade. E muita coisa que a sociedade nos ajuda através da nota fiscal. A gente tem uma campanha aí da Cefaz que tirou a corda do pescoço de algumas instituições, como a nossa. Nós, ultimamente, nos sorteios, nós estamos tendo sorte. Eu digo muito que São Vicente sempre bota a mão no sorteio e a nossa instituição vem ganhando 10, 20, 30, chegamos até começo do ano, 60 mil reais a cada 3 meses a gente tem sorteio. Então, a sociedade pode e deve participar, visitando. A gente vai começar breve divulgando as instituições, endereço, onde fica, o que é que está precisando para a sociedade e as empresas chegarem junto. A gente já tem conversa marcada com algumas associações empresariais também, para a gente fazer parcerias, para a gente ver como a gente busca. Como eu disse, a gente está e a gente sabe que tem dever de casa para fazer. As instituições sabem que algumas não estão fazendo o que devem, mas todas estão em comum acordo que querem melhorar, que querem buscar algo mais. Explique para a gente o processo do Cefaz, da Nota Cidadão. Pronto. Como é que eu posso, vou no supermercado, sei lá, fazer compra no local, como é que eu faço para vamos dizer, para essa quantia, né, para essa colaboração, chegar lá às instituições? Porque não é só você que recebe, é o Lar São Vicente de Paulo. Tá. Inclusive, na Cefaz, no site dele lá, tem a relação de todas as instituições que estão cadastradas. De LPI, deve ter perto de umas 15 cadastradas lá. O que o cidadão tem que fazer? Entrar no site da Cefaz, vai ver lá a questão da nota fiscal, vai se cadastrar, seus dados, tudo, e vai poder indicar uma instituição filantrópica, qualquer uma que esteja no rol lá. Em ele indicando uma, toda vez que ele ganha uma nota para sorteio, porque toda vez que ele vai no supermercado comprar alguma coisa de qualquer valor, ele passa lá seu CPF, ele, né, põe o CPF e a pontuação pedem às vezes, e a pontuação vai para a pessoa. Olha, pessoal, 2 minutinhos. Olha, pessoal, como é importante a questão da nota fiscal, principalmente quando o caixa do supermercado diz isso. Quer a nota fiscal? É importantíssimo. Vocês não sabem o valor que tem dessa doação. Uma coisa bem simples, você já comprou. Você já comprou. É uma coisa bem simples. Então, você, quando passa o seu CPF, lá já está cadastrado, que você fez o cadastro pela internet, da instituição que você quer fazer essa colaboração. Uma coisa simples. Então, vocês que nos ouviram, que estão nos assistindo, é bem fácil. Como o Alessandro disse, você entra lá no cadastro da Cefaz, preenche os dados e na compra, qualquer compra, é deduzido uma taxa que vai direto para essa instituição. Tá. Só para explicar. A cada 10 notas, ganha um cupom, tanto a pessoa que cadastrou, quanto a instituição escolhida. Ganha um cupom e a cada 3 meses nós temos sorteios. A gente teve sorteio nesse mês já, que foi o aniversário da nota fiscal, dessa questão da Cefaz, e vamos ter outro agora já no final do mês. Daqui para a semana que vem nós temos outro sorteio. E quem tiver mais notas vai ter mais oportunidade. E se dá de 2 formas, tanto sorteio, o nome já diz, é sorte, quanto rateio. Então, quem tem mais nota, tem um montante lá que vai dividir por quem tem mais nota. Então, você ganha 2 vezes. Ganha pelo sorteio e ganha pelo rateio. No último sorteio, o São Vicente ganhou 10 mil no sorteio e, se eu não me engano, 15 mil no rateio.
porque a gente tem uma quantidade razoável de notas. Então, 25 mil dá para desafogar, dá para... Claro. E tá lá, as coisas que são adquiridas pela Cefaz, a gente faz questão de botar a marca para quem chegar lá ver o que foi que a Cefaz nos proporcionou, a nós e a todas as instituições, que a gente vê que é muita coisa. Tanto de veículos para se locomover, quanto reformas, ar-condicionado e outras coisas mais, para melhoria na qualidade do atendimento. Então, Alexandre, essas notas que você pede, me diga uma coisa, quando tem show, um show de uma banda da Bahia, que a gente sabe que recebe várias pessoas, né, de todas as idades, e você compra o ingresso. Também sim, tem... emitindo nota fiscal, tem que emitir nota fiscal. Uhum. Botar o CPF. Emitindo nota fiscal, qualquer nota. Vai no posto, compra um copo d'água, nota fiscal. Vai no supermercado, compra um bombom, nota fiscal. Então, se você comprar um ingresso de um show desse... Sim, se emitir nota fiscal... É preciso ele emitir nota fiscal. Sim. Ou você pedir a nota fiscal? Pedir a nota fiscal. Você pede a nota fiscal, pronto. Então... Porque muitos empresários, às vezes, não... Mas aí, a gente pede, é direito. Precisamos trabalhar isso, direito, Alexandre. é direito. Porque tem muitos shows aqui em Alagoas pagos. Sim. Entendeu? Tem muitos bares que recebem todo final de semana. A gente passa aí nas avenidas, os bares são cheios. É preciso que as pessoas peçam nota fiscal. Imagine só, você está bebendo, está gratificando um LPI. E ajuda muito. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá nas instituições. Precisamos trabalhar mais isso. Ajuda muito. Mas vamos lá. A associação possui algum projeto inovador em andamento? Não, a princípio, como eu disse, a associação começou agora, desde o dia 8. A gente ainda está para se reunir agora, na semana que vem ainda, vai ser a primeira reunião oficial da associação, para a gente traçar o que a gente quer para esse ano e para o outro. Ideias temos muitas, mas enquanto a gente não reunir e validar, a gente vai ficar devendo aí essa informação. Estratégico ele ainda está... Tem muita informação. É para não ser uma coisa minha, eu não queria, mas tem muita coisa para a gente sentar, para a gente conversar. Que vocês Esse ano a gente precisa chegar muito perto do poder público para ver a questão de orçamento, que começa as discussões. Então a gente precisa estar par e passo, junto, para poder fazer parte também disso aí. É preciso, você falou numa coisa seríssima que a gente não se atenta aqui no município e no estado, é a questão do orçamento. A gente fala muito aqui no nosso Saber Viver, orçamento para o idoso dedicado tanto do município quanto do estado, é o mínimo possível. Não tem assim uma quantia assim por lei para a pessoa idosa ainda. Ela é dissoluta em algumas ações, mas muito tímida para chegar ao idoso. De projetos, ações, vamos dizer assim, específico para o idoso, a gente ainda está muito a desejar. Mas é um assunto que a gente vai trabalhando e vamos avançando. E como nós estamos na eleição, os novos legisladores que vão com essa ideia de visibilizar mais as instituições de longa permanência e também a população idosa. Como a associação busca promover sustentabilidade financeira, deixa eu ver para não errar a pergunta, financeira das instituições associadas. Olha, a pergunta é, como a associação busca promover sustentabilidade financeira das instituições associadas e garantir a qualidade de vida dos serviços prestados? Vai ser uma estratégia brava. É uma batalha. Até porque, como falei no começo, a lógica de associação, de a gente se juntar para crescer todo mundo junto, é buscar conhecimento. Perpassa por questão de gestão. Muitas vezes a instituição tem poucos recursos e não sabe fazer essa gestão. Termina gastando demais onde não devia, em contrapartida de onde devia. Então é nisso que a associação, a gente vai buscar pessoas com conhecimento técnicos para poder estar expondo. E muitas vezes também, algumas instituições que recebem verba pública, tem dificuldade na prestação de conta, depois fica aí
enganchado com a legislação. Então é nisso também que entra a associação, de buscar pessoas com condições de capacitar, porque a gente bem sabe que uma grande parte das instituições filantrópicas, principalmente falando, elas são tidas por pessoas de boa vontade. Pessoas que têm um coração maior do que o corpo, na maioria das vezes. E muitas vezes pode faltar o conhecimento técnico. Muitas vezes pode faltar um detalhe. É aí que vai entrar a associação, para chegar junto, para capacitar, para botar técnico, para botar jurídico à disposição, para a gente poder equilibrar. E equilibrar todos por cima. Olha, nós temos, na nossa legislação, nós temos duas categorias, vou dizer assim, que é muito importante nesse processo de envelhecimento, que não são reconhecidas como profissão. O cuidador do idoso, que vocês, é claro, são todos cuidadores, e o gerontólogo. Aí, como é que você vê isso? Como para potencializar esse serviço de vocês? Tá, eu tive a oportunidade, esse mês ainda, de estar em São Paulo, numa exposição de LPIs a nível nacional, e foi discutido muito isso. Tivemos alguns painéis sobre a questão da profissão de cuidador. E o diálogo estava avançado a nível de Brasil, depois estagnou, mas a gente percebeu a necessidade, a nível geral, de começar esse diálogo nacional. E a gente está aguardando para a gente participar também, porque é um diálogo que para a gente é interessante, sim. Como é que vocês estão... qual é a estratégia para você sensibilizar a sociedade quanto às LPIs e à associação? Como disse, a gente começou agora esse mês, tem reunião já para a semana, e a principal estratégia é mostrar as LPIs. Porque eu tenho comigo que só vai amar alguma coisa quem conhecer. Porque quem conhece, ama. E para isso a gente precisa fazer o dever de casa. A gente precisa reorganizar algumas instituições. Porque tem instituições, a gente de vez em quando recebe uma pessoa ou outra que visitou a instituição A ou B e diz: ali eu não deixaria um parente meu nunca. Então é isso que a gente vai entrar agora, conversando com todas, visitando, dando recomendação, ajudando no que for possível e no que tiver ao nosso alcance, para daqui a tempo curto, porque a gente não pode perder tempo com isso, a gente ter assim, todas as nossas instituições estão num nível básico, mas um nível que possa realmente acolher. Um nível que possa realmente ter um local limpo, decente, harmônico e de amor. Aí a estratégia é essa, de levar as pessoas, e levar empresas, e levar outras pessoas para poder ajudar. Porque a gente sabe que realmente, só para você ter uma ideia, muita gente fala, mas vocês têm o salário das pessoas que estão lá, dos idosos. Verdade. O salário mínimo gira em torno de 1.400. A legislação diz que a gestão da instituição pode fazer gestão de 70%, que dá uma média de 920 e poucos reais. Só que o custo médio de um idoso desse para a instituição gira em torno de 2.000 a 2.500 reais. Aí bota aí funcionário, que eu tenho cuidadores, eu preciso ter pessoal da cozinha, eu preciso ter o pessoal de limpeza, eu preciso pagar água, a luz, eu preciso ter alimentação. Então, assim, tem várias situações que quando a gente vai para o papel, eu já vi gestor público chegar lá, mas Alexandre, e o salário? Vamos para o papel preto e branco para o senhor ver? Aí ele disse, eu não tinha pensado assim. Eu tinha achado que esse dinheiro dava tranquilo, por isso que a gente nem vislumbrava em como ajudar. R$ 950 reais, média, porque 30% se a gente gastar, aí vem as fiscalizações todas. Com certeza. Muitas instituições até usam, mas conseguem demonstrar que usaram ali e tal. Entendi. E sempre, quando as fiscalizações chegam, são pactuadas. Não, usou, mas vamos ver se daqui por diante a gente consegue. Entendi. E na instituição nossa, nós temos várias pessoas idosas que estão ainda nas suas faculdades mentais e fazem questão de ter o dinheiro na mão. Fazem questão dos 30% contar. Então, desses 30%, o que é que a gente usa? Se ele tem um celular e quer botar crédito, se ele tem alguma coisa, quer comprar uma pilha,
Eles querem um dinheirinho para comprar um agrado para alguém, eles querem isso. Fumo, tem outras coisas também que... Remédio, dos 30%, que é individualizado. Então, assim, mas muitos têm dinheiro na mão. Estava com a situação de um que estava com mais de 2 mil guardados dentro do travesseiro. E a situação da gente convencer que eu precisava deixar esse dinheiro no banco? Não, o dinheiro é meu, não é seu. Eu disse, e agora? Então, perpassa por essas situações, né? Porque muita gente, quando vê uma instituição, mas fica com o salário, então o salário dá conta. O salário dá conta, mas tem contas para pagar. Quando senta com a gente, São Vicente mesmo, a gente tem um telemarketing que liga para as pessoas e as pessoas, pela credibilidade, a instituição que eu participo tem mais de 60 anos, fez 61 anos agora esse ano. Então, pela credibilidade, as pessoas estão ajudando há anos. E a gente está buscando essas pessoas para conhecerem realmente, para ver onde está o seu dinheiro investido. E quando chega lá, elas ficam admiradas, dizendo assim, realmente, o dinheiro que eu estou investindo, vocês estão conseguindo multiplicar aqui dentro. Então, É a transparência, né? Alessandro, infelizmente, nosso tempo já acabou, mas você ainda tem alguns minutos aí para as suas considerações. tá, eu queria conclamar às autoridades constituídas. Eu esqueci de falar de uma parceria grande, o Ministério Público. Doutora Maria Aparecida é uma das grandes parceiras, tanto da associação quanto das instituições. E em breve a gente tem até reunião para tratar disso aí também. Então, eu queria conclamar as autoridades constituídas, a sociedade civil de uma maneira geral, para adotar essas instituições. Bem verdade que algumas instituições estão precisando muito de um todo. E quando a sociedade começa a visitar, de uma certa forma, é fiscalização e a gente precisa ser fiscalizado também. E com essas visitas de ajuda, a gente vai conseguir melhorar essas instituições. Eu, enquanto associação, a gente sonha e sonha alto. Mas o sonho para agora é que daqui para o ano que vem nós possamos, com todas as instituições do Estado, a gente pode dizer, essa está cuidando e cuidando bem dessas pessoas acolhidas. Essa tem um trabalho de acolhimento humanizado. Para a gente dizer assim, Alagoas está dando um passo. E a gente sabe que o primeiro passo tem que ser dado por essas instituições, por esses gestores que estão à frente de um serviço que é um serviço público, que é um serviço para as autoridades, mas que de alguma forma chegou na mão dessas instituições, dessas associações, dessas entidades, dessas instituições. Então, o primeiro passo tem que ser nosso, para daí a gente ir cobrar das autoridades competentes. Obrigado, Alexandre, por você nos dar essa aula de conhecimento sobre a LPIs, principalmente daqui de Alagoas. Também agradeço ao nosso telespectador. Esta edição e outras aulas do Saber Viver, você vai rever nos nossos canais da TV Assembleia e do programa Saber Viver 60+. Até mais e até já.